Boa tarde, amados e queridos irmãos. Que a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Seguimos hoje então a nossa reflexão bíblica no livro de Gênesis, no capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou: sede fecundos, multiplicai, vos enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e todas as aves do céu, coma de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e possui a vida vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei as verduras das plantas. Mas não comereis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei conta do sangue de cada um de vós. Pedirei conta a todos os animais e ao homem, a cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo o que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Desculpa, irmãos. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco nas nuvens e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vocês, e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Quando o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de toda espécie que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam ao lado de fora. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, o cobriram. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos e depois ele morreu. Ah, queridos, como o próprio Senhor disse, né, que ele tinha diminuído o tempo de vida, agora ele já tinha nos limitado a viver no máximo 120 anos. Por quê? Por causa da maldade do coração humano, né? Deus precisou disciplinar a sua criação por muitas vezes ao longo da história, mas os homens continuam a pecar.
manchando cada vez mais o comportamento humano com o caráter do pecador. Aqui nos versos 1 a 17, mostram que quando termina o dilúvio, Noé e a sua família saíram da arca e Deus graciosamente fez um pacto com ele. Os versos 18 até o 29 mostram que logo depois do pacto ele agiu vergonhosamente, se fazendo motivo de zombaria para sua família e ainda proferiu palavras de maldição para sua própria família, para sua própria posteridade. Deus milagrosamente salvou e abençoou uma família para ser uma bênção e servir como base para a história dos homens. Mas os atos errados induzem outros atos errados, e a exemplo da embriaguez de Noé, que provocou a zombaria, a fofoca, consequentemente a ira de um pai que amaldiçoou a sua posteridade, comprometendo assim a paz de todas as famílias da terra. De novo. Quando Adão e Eva desobedeceram, eles comprometeram a paz de todas as famílias da terra. Aí Deus encontra um homem que vivia segundo o seu coração, que agradava a ele e quis de novo abençoar todas as famílias da terra através dele. Mas novamente o pecado entra e destrói e compromete a paz de todas as famílias da terra. Um pecado chama outro pecado, queridos. Sempre, não pensem que um pecadinho, um pecado pequenininho não tem problema. O pecado sempre vai chamar outros pecados. Ele dá espaço para outro e ele abre brechas para outro. Não cai na lábia de Satanás. O plano de Deus é agir na família e através dela, mas de outro lado, o investimento do diabo também é contra a família. Foi por isso que Deus, depois de experimentar uma grande... foi por isso que depois de Noé experimentar uma grande e visível bênção, depois de tudo isso, a família de Noé caiu na infâmia e sofreu a maldição por muito tempo. Apesar de o dilúvio ter revelado a terrível indignação de Deus com o pecado, nem mesmo a aliança visível de Deus com Noé no arco pode resolver o problema dos pecadores. Deus tinha acabado de fazer uma aliança com Noé. E Noé já pecou. Nem mesmo a aliança visível, que é o arco de Deus com Noé, não pôde resolver o problema dos pecadores. O dilúvio eliminou os homens pecadores, mas não exterminou a natureza do pecado, que provou que é devastadora na história. E nessa história da embriaguez de Noé, a embriaguez de Noé provocou o pecado do filho, que replicou no pecado dele de novo. Nós precisamos saber que a Bíblia não é um conto de fadas. Ela registra tanto as virtudes quanto os defeitos dos nossos heróis, dos heróis da Bíblia, né? Ao escrever Gênesis, Moisés ressaltou a integridade de Noé em uma época completamente corrupta. Mas agora ele se obriga a reconhecer a fraqueza e a vulnerabilidade desse herói. Aqui fica claro que nem a revelação de Deus, nem o conhecimento da Escritura são garantias contra o pecado. Porque quando alguém dá uma só oportunidade para o diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele completa a destruição que ele tentava fazer. A história da vida de Noé, ela mostra que os homens de muita fé estão sujeitos a cair também em pecados vergonhosos. E é por isso, queridos, que Paulo vai ensinar para nós
eu queria encontrar aqui para mostrar para vocês. Bom, não vamos gastar muito tempo, mas é por isso que Paulo ensina que quem está de pé tem que cuidar para não cair. E essa mesma história também mostra que bebidas alcoólicas, fofoca, zombaria, esses pecados têm o poder de provocar grandes tragédias. Grandes tragédias numa família. Por isso, cuidemos, queridas. Todo tipo de vício é terrível. Todo tipo de pecado é terrível. A bebida alcoólica, às vezes as pessoas dizem, um pouquinho não faz mal. Um pouquinho. Queridos, Noé não era um alcoólatra. Mas naquele dia ele bebeu e a embriaguez dele provocou um desastre em todas as famílias da terra de novo. Isso tem que ser indicação suficiente para que sejam proibidos na vida do cristão. Fofoca, bebedeira, zombadeira, bebedice, glutonaria. Essas coisas têm que ser proibidas na vida de um cristão. Zombaria, fofoca são atrativos terríveis para grandes maldições, como nós vimos aqui. Como nós vimos aqui na vida de Noé. Foi por causa dessa maldição lançada pela boca de Noé por causa dessa maldição lançada pela boca de Noé que os cananitas foram incrédulos, que os semitas conquistaram as terras de Canaã, que os jafitas foram espalhados pelo mundo. E, portanto, nós precisamos saber que zombar de alguém que bebeu não é engraçado. Quantas vezes a gente faz isso, né? Fazer fofoca, participar das fofocas é sempre muito mal. E consumir bebida alcoólica é, no mínimo, irresponsabilidade, que além de não trazer nenhum benefício, pode acarretar em consequências terríveis para esta e para as próximas gerações. Vigiemos. Dentro da casa de um cristão, na vida de um cristão, as fofocas, as bebedices, bebidas alcoólicas não devem entrar, não devem frequentar a casa de um cristão. Fofocas, só se for para fofocar da nossa vida e da vida dos irmãos diretamente de joelhos dobrados para Jesus. Fofocas, zombadeira, zombar das pessoas, isso não pode fazer parte da vida de um cristão. E se até hoje nós permitimos que essas coisas entrassem em nossa casa, hoje, vamos pedir perdão para Jesus, vamos dobrar nosso joelho, vamos pedir perdão e vamos pedir que vamos fazer nós uma aliança com Jesus hoje, decretando que dentro das nossas casas, das nossas vidas, essas coisas não vão mais fazer parte. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Deus nos abençoe e nos guarde. Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém e amém, Jesus.